No notebook nem está aparecendo agora, né? Já tá. Falta um minuto ainda. Vou fechar a porta, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar nesta proposta da reflexão desta noite. Meu nome é Nelson Campos. Estamos aqui em Ipatinga, no bairro Iguaçu, no Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, a primeira casa espírita do Vale do Aço. Agradecemos imensamente a Jesus por esta oportunidade. E antes de iniciarmos a nossa reflexão da noite, vamos fazer a nossa prece inicial. Elevando o nosso pensamento a Jesus, lhe agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos para refletirmos sobre os teus ensinamentos. Que a tua paz nos envolva, Jesus, envolvendo todos nós que estamos sintonizados neste momento para esta reflexão. Que a tua paz, Senhor, envolva os nossos corações, envolva, Jesus, toda a nossa cidade, o nosso município, né? O nosso país, o nosso planeta. Neste momento, Jesus, de tantos desafios, mas a nossa fé, a nossa confiança em Ti nos acerena o pensamento e nos dá firmeza para prosseguir. E assim, Mestre, contando contigo, com a Tua Mãe Santíssima, com a nossa Mãe, queremos lhe agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, a nossa reflexão desta noite, nós estaremos tratando do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a fé transporta montanhas, que está em Mateus, no capítulo 17, versículo 19 a 20. Nós temos fé? O que é ter fé? Lá em Hebreus 11, diz o seguinte: a fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas. Olha a profundidade dessa colocação de Hebreus. Fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas. Nós sabemos que existe, sentimos, mas não vimos. Em Romanos 1,20 fala o seguinte: as qualidades invisíveis de Deus, isto é, seu poder eterno e divindade, não claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas. Onde que percebemos Deus? Como nós podemos dizer que Deus existe? Observando as coisas existentes na Terra. Quem fez? E tem um ponto muito importante, porque até hoje, com tanto conhecimento científico, precisamos de doar sangue, de doar as córneas. Por que não fabricam em laboratório? Se nós não temos condição ainda de fabricar nenhuma semente, nós então podemos refletir: quem fez o sangue com essa composição existente? Quem fez o nosso olho?
Quem será? Então nós vamos refletindo. Nós não vamos simplesmente ter uma fé cega. Nós vamos buscando entendimento. Porque Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Vereda de Luz, ele nos diz assim: a fé vive na base das nossas mínimas operações de cada dia e, por isso mesmo, amplia os horizontes de nossa alma, na medida de nosso esforço dentro da sublimação íntima. O homem confia nas vias gástricas e alimenta-se com êxito, apoia-se nos pés e caminha desassombrado. Tudo na existência é serviço da fé viva em poderes que não vemos e em coisas que podemos analisar. É por essa razão que, além da terra, cada criatura encontra aquilo que cultivou. Então nós podemos observar que a nossa vida, no nosso dia a dia, é feita de atitudes de fé. Eu já levanto, me coloco de pé e não analiso, porque já está automático, eu tenho confiança nos meus pés, que eles estão aptos a caminhar. Eu vou alimentar, eu não fico preocupado como que meu organismo vai reagir a essa alimentação. Eu faço tantas coisas no automático. Por quê? É a minha confiança, é a fé que vai acontecer o que eu estou esperando. E muitas vezes, quando observamos uma pessoa com dificuldade em caminhar, uma pessoa que tem dificuldade no enxergar, aí nós passamos a refletir. E muitas vezes lembramos de agradecer a Deus pela nossa visão, pela nossa condição física, coisa tão comum que nós não tínhamos parado para pensar. E aí nós começamos a observar que precisamos estar sempre com gratidão a Deus pela nossa condição de vida. E este processo começou muito lento, a busca desse entendimento. Lá na caverna, o homem da caverna, ele já percebia que tinha algo além dele. Não é mesmo? Quando morria algum companheiro, eles pegavam o crânio e colocavam na entrada da caverna, para aquele companheiro não voltar. Era um entendimento. Começamos a criar vários deuses. Nós não tínhamos ainda um cérebro capaz de raciocínio com a lógica, com o entendimento mais aprofundado. Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando, o nosso cérebro foi ampliando a sua capacidade de captar informações, de guardar, de raciocínio, até que chegamos um momento em que podemos receber a mensagem divina do Mestre Jesus. Já estávamos preparados. Antes dele vieram vários, nos trazendo informações, ampliando o nosso conhecimento. Passamos a conhecer, depois passamos a entender. Então, nós vamos ver que esse processo é lento. Então vem uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, a pergunta 625, que Kardec perguntou ao Espírito de Verdade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Que vieram vários. Antes de Moisés, vieram vários. Um trazia uma informação, outro trazia outra, e cada um veio nesse processo de evolução da humanidade. Até que chegou o momento que veio alguém especial, um modelo em guia. E nessa pergunta, o Espírito de Verdade responde com muita clareza: Jesus. O Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo, Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então não temos que inventar mais nada. Nós precisamos buscar o entendimento do Evangelho de Jesus.
que muitos de nós já conhecemos muito e muitas vezes usamos este conhecimento a nosso bel prazer, pensando simplesmente em levar vantagem através do conhecimento. Mas quando nós começamos a entender, buscar a compreensão do Evangelho de Jesus, tudo muda. Tudo começa a mudar ao nosso redor. E tem uma passagem muito interessante, quando Jesus vai para o Monte Sinai e ele chama 3 dos discípulos, apenas 3. Por que ele não levou os 12? Por que ele não chamou vários outros? Aqueles seguidores dele, aquelas pessoas que gostavam de ir onde ele estava pregando? Não. Quando ele foi para o Monte Sinai, ele chamou simplesmente 3, Pedro, Tiago e João. E quando ele chegou neste monte, ele se transfigurou, se tornou luz. E ao lado dele veio Moisés e Elias, 2 mortos, e começaram um diálogo. E os 3 discípulos que estavam com ele ficaram tão encantados que já fizeram uma proposta de construir ali, né, alguma coisa material para relembrar para sempre aquele momento. Nós ainda muito apegados à matéria, a provas físicas. Jesus falou que nada disso precisaria. E os recomendaram para não dizerem nada do que eles estavam vendo enquanto ele estivesse com eles. Jesus comunicando com 2 mortos. Moisés tinha proibido. Por que Moisés proibiu esse intercâmbio? Porque era feito de forma leviana, só para interesse próprio? Forma comercializada? Moisés proibiu e Jesus fez, mas de forma totalmente diferente. E Jesus é o nosso modelo e guia. Esse intercâmbio não é feito à revelia, nem simplesmente buscando os nossos próprios interesses materiais, interesses menos importantes. Então, tudo que Jesus fez, nós podemos observar que ele não escreveu nada, a não ser na areia. Mas o que ele fez, ele deixou como modelo para nós. Precisamos fazer no seu formato, no seu modelo. Então, nesse capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é necessário um estudo mais aprofundado deste capítulo para buscarmos o entendimento realmente como que a fé transporta montanhas. O que Jesus nos quis dizer com esse transportar montanhas? E nesse capítulo 19, nós vamos estudar o poder da fé, a fé religiosa na condição da fé inabalável. Vamos estudar a parábola da figueira que secou. E vamos em seguida ter as instruções dos Espíritos, que fala sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé humana e divina. Neste momento de reflexão aqui não dá para abordarmos tudo, mas é uma recomendação que venhamos a estudar esse capítulo com muita dedicação, com muita atenção, né? Porque quando ele fala o poder da fé, lá em Mateus, no capítulo 17, de 14 a 20, diz assim: os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Veja só, transportar montanhas. Nós entendemos o quê? Uma montanha física, não é mesmo? Assim no primeiro momento. Mas por que nós temos que transportar, ou por que nós iríamos transportar montanhas físicas? Então, nós vamos ver que tem um esclarecimento.
A doutrina espírita vem nos ajudar nesse entendimento e nos diz assim: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, ou seja, nesta passagem do Cristo, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências à má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo. São várias coisas, vários problemas que nós trazemos no nosso íntimo que a fé vai transportar, como a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Temos essas montanhas que precisam ser transportadas de dentro de nós. Jesus nos garantiu que a fé transporta as montanhas, essas montanhas que trazemos em nós. E muitas vezes preocupamos em transportar montanhas da vida dos outros. Nós não damos conta de transportar a montanha de ninguém. Nós podemos ajudá-los, sim, com o nosso exemplo, transportando as nossas, desfazendo do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, trabalhando em nós, na nossa intimidade, o transporte dessas montanhas. Então a nossa fé nos ajudará a transportar essas montanhas indesejadas que muitas vezes trazemos em nós. Então, noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A partir do momento que vamos desenvolvendo em nós esta confiança em Deus, esta confiança em nós, que nós somos capazes de mudar a nossa intimidade, de trabalharmos isto através do conhecimento, através do nosso esforço, através da busca de uma fé sincera e verdadeira. E uma fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar este objetivo. Então, quando o nosso entendimento, nós vamos desenvolvendo esse entendimento da vida, das leis de Deus, e nós sabemos das nossas limitações, nós não vamos querer virar santo da noite pelo dia. Nós já vamos entender que é um processo de transformação. Quando nós aceitamos Jesus em nossa vida, nós aceitamos a proposta de nos esforçarmos nesta transformação. Aí eu começo um processo de mudança. Hoje eu dou conta, amanhã eu já vacilo, mas eu não desisto. Eu conheço quando eu vacilo, eu conheço porque eu já sei o que é certo, o que é errado, o que eu devo e não devo fazer. Mas eu já sei também que eu ainda não dou conta de acertar 100%. E o que eu trago comigo hoje é uma construção do meu passado. Por que somos tão diferentes? Filho do mesmo pai, da mesma mãe, tivemos a mesma educação na nossa família,
e somos tão diferentes dentro de casa? Por quê? Em uma sala de aula, os alunos na mesma idade, tendo acesso às mesmas informações, são todos iguais? Todos entendem da mesma forma? Não. Cada um naquilo que já conquistou. E quando se forma um grupo para estudar, cada um coopera com o que tem. E juntos vamos crescendo, vamos caminhando na amplitude dos nossos conhecimentos. Então, cumpre não confundirmos a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Quando nós compreendemos que existe um ser superior, Criador de todas as coisas, nós começamos então a abrir a nossa mente para receber a instrução, receber o apoio dos nossos amigos, dos nossos companheiros, dos trabalhadores do Cristo que estão em sua seara para nos trazer esse entendimento, esta compreensão. Então, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes a qualidade e dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, quando nós temos esta confiança em Deus, o fluido cósmico universal, que são energias, que nós vamos conseguir, através da nossa confiança, do poder da nossa fé em Deus, trabalhar esses fluidos para alcançar o nosso objetivo. Então, quando Jesus disse aos discípulos que eles não conseguiram curar aquele enfermo pela incredulidade que eles tinham, porque a cura é através de uma transformação daquele processo enfermo. E é uma transformação física que requer uma ação fluídica que age sobre a matéria. E a fé trabalha esses fluidos, esta confiança em Deus, esta certeza que somos capazes, através da intervenção divina. Jesus, quando curava, o que ele dizia? A tua fé te curou. Ele nunca disse eu te curei. E ainda completava: vá e não peques mais. Entendemos o quê? Que aquele problema existente é fruto de um pecado, é fruto de um erro nosso. Quando? No passado. Se eu já nasci com este problema, quando foi que eu pequei? Aquele enfermo de nascença, quando foi que ele pecou? E Jesus o recomendou: vá e não peques mais, nos mostrando que o que trazemos conosco é plantio nosso. Não é simplesmente porque Deus quis. Qual pai quer um filho com deficiência? Quer um filho com dificuldades, como vemos no nosso dia a dia? Não. Ele nos dá exatamente o que nós precisamos para o nosso crescimento. Então aí nós vamos ver a fé religiosa numa condição de fé inabalável. Por quê? Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser condicionada, pode ser uma fé raciocinada ou cega. Nada examinando a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso,
produz o fanatismo. Então nós vamos ver como que está a nossa fé. Nós estamos raciocinando, entendendo a nossa fé? Ou nós simplesmente aceitamos sem compreender? É porque Deus quer. Mas você entende por que Deus quer? Ele, como Pai, soberanamente justo e bom, Ele quer você nessas dificuldades. Ele quer uma humanidade inteira passando pelo desafio que nós estamos passando agora? É só porque Ele quer? É porque nós precisamos. O pai terreno, quando adverte um de seus filhos, quando leva ele, né, a um, como se dizia, né, um castigo, o coloca de castigo, o proíbe, né, impede que ele use o celular porque ele não está obedecendo o pai, ele está impedindo naquela ação. Por que ele faz isso? É porque ele quer a transformação do filho, ele quer o bem desse filho. Não é punição, não é castigo, é uma correção, é uma oportunidade de acerto. E alguém acha que um pai quer proibir o filho de algo? Só porque ele quer proibir? Não, é porque o filho precisa de ser educado. Por isso que o pai é rígido com os filhos. E assim é Deus conosco. Um pai soberanamente justo e bom, que não dá pedra ao filho que pede pão, e nem serpente ao filho que pede peixe. Um pai soberanamente justo e bom quer toda a felicidade de seus filhos. Então nós vamos ver que esta fé que leva a pessoa simplesmente a acreditar, ele acredita hoje e descrê amanhã. Muitas vezes pode levá-lo ao fanatismo, a não raciocinar aquilo que ele está crendo. Mas o que interessa? Tem pessoas que precisam ainda de uma imagem. Ele só consegue fazer uma oração ajoelhado diante de uma imagem. É a condição que ele está. Ele fora dessa condição, ele não consegue nem orar. Ele não consegue mentalizar Deus, não consegue imaginar um Jesus o ajudando. Ele ainda precisa desses recursos. Eu vou criticá-lo? Eu vou proibi-lo de fazer isto, se é a condição dele? Não. Com o tempo, ele vai trabalhando esse exercício da oração até chegar um momento que ele vai, através do seu pensamento, criar a imagem de Jesus, a imagem de Nossa Senhora na sua mente. Mas no momento ainda não. No momento ele ainda precisa daquela imagem física. Precisa de um terço, foi acondicionamento dele. Ele só sabe orar se estiver usando o terço. Eu vou criticá-lo? Vou rir da pessoa fazendo isso? Falta de caridade, falta de entendimento das leis de Deus. Cada um na sua condição. Precisamos aprender a respeitar os nossos irmãos. Quando nós estamos em uma escola, tem aquela criança que está na 5ª série, o outro que está na 8ª. O da 8ª série, ele pode obrigar a criança, aquele colega da 5ª série, a entender como ele entende? Ele chegou primeiro, ele já caminhou mais do que o outro. Aquele da 5ª série também chegará à 8ª. É uma questão de tempo. Ele não é melhor do que o outro, ele já caminhou mais. Então esse respeito pela condição da fé alheia é fundamental. Precisamos respeitar a forma em que o outro crê. Então, isto aí faz parte da nossa compreensão, da nossa capacidade de acreditar, de ter certeza nas leis divinas. E em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. A pessoa já traz essa fé com ela. Uma centelha basta para desenvolvê-la. E outras não. E a esse exemplo nós podemos observar na casa espírita pessoas que chegam na primeira vez que chegam no grupo de estudo, tudo aquilo que está sendo falado, ou numa palestra, nós vamos conversar depois, a pessoa, é tudo que eu queria ouvir. Eu sempre pensei a vida dessa forma, eu não conseguia entender. É agora,
estou no lugar certo. Vem para os grupos de estudo, vai aprofundando, se torna um trabalhador da casa espírita e da causa espírita. Outros chegam buscando socorro, são assistidos, começam a frequentar a casa, mas não conseguem. Eu não consigo entender. Eu sei que tem muita coisa bacana aqui, muita coisa boa, mas eu não consigo absorver esses ensinamentos nesse formato. Eu vou voltar para a minha igreja. Veja só, volta. É lá que ele precisa continuar. Mas ele já sabe que existe algo mais. E aí começa o seu processo de crescimento. É o nosso respeito pelo diferente. E a nossa fé, que através do entendimento do nosso Pai Celestial, é que nos leva a esse comportamento, a esse entendimento do outro dentro das suas limitações. Então nós vamos ver que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. O Cristo foi crucificado. Eles pediram a ele, se ele realmente fosse Deus, para ele descer da cruz. Jesus, na sua grandeza, simplesmente disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha só. Se Jesus descesse da cruz, aquelas pessoas que estavam crucificando iriam se convencer? Não. Quantas coisas ele já tinha feito? Quantos milagres, quantas transformações ele tinha provocado naquela comunidade, de pessoas que ele tinha curado, e eles ainda o crucificaram. Então não basta ver, temos que entender, temos que compreender. E Jesus, ele é o nosso modelo e guia. Por quê? Ele se revoltou em algum momento? Diante dos momentos mais difíceis, ele manteve a serenidade, a tranquilidade. E em nenhum momento nós vamos ver Jesus com semblante de medo, de desespero. Tem algum momento? Eu não conheço. Em todos os momentos ele estava sereno. E quando eles chegaram para prendê-lo, que ele já sabia da traição de Judas, que ele já tinha o advertido inclusive, o que ele disse? A quem procuras? A Jesus de Nazaré. Aqui estou eu. Na maior serenidade. Por que ele agia assim? Por causa da sua confiança no Pai. Por causa do seu entendimento da vida, dos propósitos que eu trazia aqui na terra, que eu trouxe aqui na terra, que era para ser o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso guia. Mas quando teremos esta confiança no Pai, como Jesus nos demonstrou em todos os momentos de sua vida? Quando teremos? Quando desenvolvermos em nós a nossa fé. Isso é íntimo, isso é conosco, é na nossa intimidade. Porque a fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos. Porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. As pessoas precisam entender. Todos nós hoje, por mais ainda que dedicamos a uma fé cega, nós já estamos na nossa intimidade buscando a compreensão. Cada um na sua capacidade de entendimento. Mas estamos buscando e caminhando nesta trajetória que todos estamos fadados a chegar, que é essa fé raciocinada, por se apoiar dos fatos e na lógica,
nenhuma obscuridade deixa. Uma fé raciocinada, ela clareia todos os pontos da nossa vida. A criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Então, eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esta é a fé inabalável, encarar a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então nós vamos alcançar este grande objetivo através do estudo, da busca do entendimento, da busca do conhecimento, e vamos então raciocinando este conhecimento. E tem uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, que trata da lógica da providência. Fala o seguinte, lá Paulo aos Hebreus, ele diz assim, no capítulo 10, 32, depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Depois que fostes iluminados, nós vamos suportar muitas aflições, porque já estamos preparados, aptos a estas aflições. E diz assim, os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após compreenderem e aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no combate das grandes aflições. Veja só, as aflições só vêm para as almas já preparadas, já iluminadas. Este momento de aflições em nosso mundo é porque já estamos preparados. E a nossa fé, a nossa confiança no Pai nos dá força, coragem, perseverança para este momento, dando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, cumprindo as recomendações dos nossos gestores e a confiança no nosso Pai Celestial. Então, o que temos que fazer? Agradecer as tempestades que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilhosa, do céu que vem após noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombra seja o nosso Pai glorificado para sempre. Veja só o que Emmanuel nos diz lá no livro Fonte Viva. Temos que agradecer a Deus as tempestades da vida, porque as tempestades vêm quando estamos preparados para enfrentá-las. As pessoas difíceis na nossa vida é porque nós estamos preparados para conviver com elas. Não podemos ignorar. Precisamos fazer a nossa parte. E é oportunidade de exercitarmos a paciência, a compreensão, a tolerância. As pessoas difíceis são esses laboratórios. As dificuldades na vida, os desafios, são os laboratórios divinos para o nosso aperfeiçoamento moral, intelectual. E no capítulo 115 de o livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz mais uma grande lição. Está em Paulo aos Efésios, no capítulo 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira de crianças que não enxergam senão guloseimas. Buscar a fé só para termos tranquilidade na vida, o exemplo que ele nos traz é como as crianças que vê na vida apenas guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. Buscar esse conhecimento, esse apoio, onde convivemos, onde podemos estudar, para ir nos melhorando, nos reforçando a cada dia nessa capacidade de aproximação, de exercício da nossa fé. E lógico, aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. Os filhos já adultos, eles não chegam nos pais simplesmente para receber carinho. Eles chegam, essa convivência familiar é para receber educação. Então, muitas vezes serão advertidos, muitas vezes serão chamados a atenção. Não é mesmo? Então, nós sabemos que a nossa família é um laboratório educativo do nosso espírito. A sede de ternura palpita em todos os seres. Contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os tempos do pensamento religioso elevado, o Pai está oferecendo armadura aos seus filhos. Os crentes, num impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas. Mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de quem necessitam dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Então, os momentos dolorosos, os momentos desafiantes em nossa vida, é hora de exercitarmos a nossa fé. Porque se estamos vivendo este momento, porque já estamos preparados para ele. Nós somos instrumentos de Deus. Antes de reclamar, nós precisamos de agradecer esta grande oportunidade que estamos vivendo em nosso planeta, exercitando novos valores. Quantas pessoas que nunca tinham pensado em seu próximo, em ajudar alguém, estão exercitando este potencial que estava ignorado, estava esquecido, confeccionando máscaras, distribuindo, buscando compreender melhor o outro, ajudar, aproximar, mesmo que seja através das redes sociais. Aquele filho que estava distante, muitas vezes em outro país, que há muito tempo nem se comunicava, está voltando a falar com os pais. É um momento sublime em que estamos vivendo. Reclamar jamais, agradecer sempre e fazer a nossa parte é o nosso grande desafio. E ter a certeza, a confiança que não estamos desamparados. Que a tarefa vem porque estamos aptos a exercê-la. O Pai nos conhece e o nosso Mestre Jesus nos acompanha e nos protege, porque Ele é o governador do nosso planeta e conhece a nossa intimidade e sabe do que somos capazes. Então,
vamos voltar o nosso olhar, o nosso sentimento para dentro de nós. Vamos buscar as nossas capacidades já desenvolvidas para ajudar, para colocar em prática todo o nosso conhecimento, porque o momento é agora. E se estamos vivendo no planeta neste momento, é porque somos capazes de fazer a nossa parte. Então, confiando no Pai, com esta certeza, com esta fé absoluta que o Pai cuida de nós, é que vamos exercitar este potencial que todos nós temos. E é nesta certeza e neste momento é que queremos encerrar esta reflexão, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Mestre Jesus esta oportunidade, Senhor. E assim, Mestre, abraça-nos na Tua paz, envolva-nos, Senhor, nesta confiança em Ti, nesta certeza de que está cuidando de nós. E neste momento, Jesus, lhe rogamos por todos os gestores, Senhor, da administração pública em nosso planeta. Que todos eles, Senhor, sejam tocados pelo sentimento de amor, de fidelidade às leis humanas e divinas. Que a Tua paz, Senhor, envolva esses corações aflitos, Jesus. Estas mães, Mestre, que estão em dificuldade com seus filhos pequenos, fortaleça, Senhor. Ilumine os corações dispostos a ajudar para chegar até estas mães, até esses lares em desequilíbrio, Senhor, em desespero. Que a Tua paz, Senhor, envolva todos nós. Envolva, Senhor, toda a comunidade religiosa do nosso planeta, na busca da compreensão de Tuas leis, Senhor. Nos fortaleça a todos, Jesus. E que a Tua paz, a paz da nossa Mãe Santíssima, nos envolva a todos neste momento. E assim, Senhor, permaneça conosco, hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Muito obrigado.